Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação, certo? Vamos continuar aí a leitura e discussão, né? Claro, né? Texto, né? A Igreja de Roma é o movimento herético dos cátaros. Nós estamos discutindo a Idade Média e estamos lendo e debatendo alguns textos relacionados a esses movimentos heréticos, né? A gente aprofunda algumas questões. O objetivo desse texto é mostrar como que a Igreja interferia na vida das pessoas, né? Como ela busca se fortalecer. Nós vimos o primeiro texto, né, onde nós discutimos o Império Carolíngio e esse mundo feudal e como a Igreja, aliada àquele reino franco, né, via Clovis, como que a Igreja passa a ter força, né, nesse mundo europeu em construção, né? E esse texto seguinte a gente está discutindo, tentando demonstrar para vocês essa tentativa da Igreja de assumir o controle. Né? A gente está tentando mostrar que haviam outros movimentos, a gente já discutiu isso, né? Que não existe só a Igreja cristã nesse início de mundo feudal, né? Existem N movimentos religiosos, né? A religião romana ela não foi encerrada definitivamente, existem as crenças dos povos bárbaros, né? O Islã, né? O cristianismo oriental, certo? E o cristianismo apostólico romano, esse catolicismo, né? Que vai ser predominante nessa Europa ocidental. Então, o que nós estamos tentando discutir e entender como que essa Igreja Católica Apostólica Romana se sedimenta, né? Se estabelece como sendo o poder nesse mundo medieval, né? Como ela vai se tornar tão influente nesse mundo ocidental e com as expansões marítimas, nós vamos ver isso mais à frente, ela ganha o mundo, né? Dentro desse texto que nós estamos lendo e discutindo sobre os cátaros, bom, alguns conceitos importantes a gente tem que saber, né? O que é heresia, por exemplo, né? Todo mundo está ligado no que é heresia, não é? Certo? Se alguém dúvidas, por favor, se manifestem. O que eram as heresias, não é? Nós vimos que esse movimento dos chamados cátaros, não é? Tinha uma perspectiva, um entendimento do evangelho diferente daquele a qual a igreja seguia, né? A igreja católica romana se fundamenta na chamada igreja de Pedro, né? E vimos aí que o catarismo, né, segue as pregações, né, o chamado Evangelho de João, né, aonde dentre algumas das diferenças que o texto apresenta para nós era o entendimento, né, a figura de Deus, ela não tinha forma de homem, né? Deus, de fato, nessa leitura de Idade Média, certo? Ele representava tanto homens quanto mulheres. Então, por exemplo, mulheres poderiam ser guias espirituais, né? O que, dentro da perspectiva da Igreja Católica, na época que nós estamos estudando, nesse período que a gente está estudando, não havia essa perspectiva, certo? A única fé real era que produzisse obras, né? Eles adquiriam fama devido às ações sociais que promoviam, certo? Mas a questão mais importante, né, que o catarismo está apresentando para nós, que nós lemos na última aula, certo? Foi a ideia de não interferência ou elo de ligação entre Deus e o homem, certo? Como é que é essa relação entre Deus e o homem? Você não precisa de intermediário. Você nega a necessidade dessa igreja, certo? Isso vai ser combatido pela Igreja Católica. Nós vimos aí, nós vamos discutir mais à frente as chamadas cruzadas, né? As cruzadas falam da luta dos cristãos contra os infiéis, né? E quando a gente fala de cruzada entre cristãos e infiéis, nós estamos falando dos infiéis, né? Os muçulmanos, todo aquele que não seja católico cristão, né? Da ideia de uma guerra externa. E é importante atentar que vai haver o que nós vamos chamar de cruzadas europeias, ou seja, movimentos cruzadistas dentro da Europa. A guerra de reconquista pode ser chamada de uma cruzada europeia, né? Você está lutando contra infiéis, certo? Que estão localizados na Península Ibérica, por exemplo.
Vê? Certo? Então você tem aqui a chamada Cruzada Albigense, né? Ou seja, um movimento, bom dia, um movimento cristão, uma guerra religiosa, uma guerra em nome de Deus. Você está pensando que guerra em nome de Deus é coisa de árabe só, né? Só árabe que persegue e mata em nome de Deus. Nós estamos mostrando para vocês aqui que guerra religiosa, né, mata em nome de Deus, também pertence ao cristão, certo? Se existem todas as religiões, é importante perceber isso. É que como a gente vive no mundo ocidental cristão, só o outro que é ruim, né? Já reparou isso? O feio é o outro, o mal é o outro, né? O outro que é o culpado por tudo, o outro que tem que ser combatido. Importante observar o discurso, certo? E a gente leu até aqui, né? A igreja, sentindo-se realmente ameaçada, tomou a iniciativa de formar uma cruzada, primeira dentro da Europa, contra irmãos cristãos ocidentais, já que os orientais foram trucidados. Nós já passamos por essa parte, né? Com o fim de extirpar a heresia, certo? A cruzada albigense, Albigense de Albe, a cidade, né? Então vamos ler esse textinho aqui. Ele é bem cruel, hein? Por favor. Os sensíveis, pegue o lencinho. Certo? Em 1209, um exército de mais de 30 mil homens desceu do norte da Europa em direção ao Languedoc, no sul da França, para executarem uma das maiores carnificinas da história humana. Na guerra que se seguiu, a população tomou a espada e defendeu com ênfase os cátaros contra o despotismo católico. Despotismo é tirania, certo? Despotismo é tirania. Diz no professor Hermínio Miranda que, quando ele fala aqui em população, é a região do Languedoc, certo? Que está lutando em defesa dos cátaros, haja vista que os cátaros promoviam aquelas ações sociais. Nós lemos os parágrafos acima, lembra? Na verdade, a calamidade que se abatera sobre a região atingia em cheio também os católicos locais. E não apenas aqueles que davam certa cobertura aos, entre aspas, heréticos. E os respeitavam e até tinham por eles claras simpatias. Em repetidas oportunidades, a população lutou e morreu unida contra o inimigo comum, independente de preferências religiosas. Aliás, como temos visto, o povo convivia muito bem com os cátaros, tinha entre eles amigos e parentes, e deles recebia atenção, ensinamentos, assistência social, religiosa, tratamento de saúde, fosse ou não croyante. Aí ele está fazendo referência aos cátaros, certo? Igualmente interessante a observação do escritor H.G. Wells. Fala em inglês se você quiser, né? No volume 2 de A História da Civilização, página 380. Aqui. E é assim que vemos o espetáculo de Inocêncio III, o Papa da época, a pregar uma cruzada contra esses desafortunados, sectários, e a permitir o alistamento de todos os desclassificados vagabundos e desordeiros da época, na obra de levar o fogo e a espada, a violência e o rapto a todos os ultrajes concebíveis aos mais pacíficos súditos do rei da França. As descrições das crueldades e abominações dessa cruzada são de leitura bem mais terrível do que qualquer narração dos martírios dos cristãos pelos pagãos e possuem, além disso, o acrescido horror que lhes vem de as sabermos indiscutivelmente verdadeiras. Está registrado em documentos. Certo? Observa isso aqui. O Papa, ao defender a cruzada contra esses desafortunados, ou seja, a guerra contra aqueles que ele vai considerar herege, no caso aí, os cátaros, certo? Ele permite o alistamento de todos os desclassificados, vagabundos, o que chamam disso? Os desclassificados, criminosos, por exemplo. Certo? Qualquer um que quisesse se alistar. Vamos entender por que dessa permissão nos textos que se seguem, no texto que segue. A região do Languedoc, porém, era independente da França, tendo mais ligação com a Espanha. A cruzada, anexando toda a região da França, além das barbaridades cruéis contra as pessoas de bem, revoltou ao extremo toda a população local, incluindo os católicos daquela região, que lutaram ao lado e a favor dos cátaros. Você percebe aí que dentro daquela localidade, o catolicismo está dividido entre os que são pró
os cátaros, e aqueles que não pertencem à região se opõem aos cátaros, porque seguem as determinações do Papa, que é o dono da verdade, certo? Naquela leitura. Assim, quando finalmente o temido e odiado líder militar da cruzada, Simão de Montfort, foi finalmente abatido, conta-se quando uma pedra de catapulta lançada por uma guarnição feminina da resistência lhe esmagou a cabeça. Mulher participando da guerra aqui, ó, ao lado dos cátaros. Isso não é uma coisa que você vai ler sempre, né? Toda a cidade de Tolosa, atual Toulouse, explodiu em alegria. Todo o território da região ao redor de Toulouse e Carcassonne foi pilhado e as cidades e vilarejos arrasados sem dó nem piedade. Bom, prepara o choro. Fogueiras imensas eram acesas, e nelas homens, mulheres e jovens eram assados de uma selvageria e sede de morte sem igual. Em algumas cidades, mais de 400 pessoas morreram desta forma cristã em uma única noite. Essa febre fanática constituía o fervor cruzado, pois foi prometido pelo Papa que todos os que participassem da Santa Cruzada por 40 dias e demonstrassem eficácia contra a heresia, teriam não só os seus pecados perdoados, como ainda obteriam benefícios materiais legítimos pelo saque. Então, aqueles desclassificados, aqueles que não tinham nada, certo? Veem nas cruzadas uma perspectiva de... Percebe isso? Então, eu vou participar da cruzada. Se eu morrer, eu tenho o céu garantido. Se eu ficar vivo, o que eu pegar é meu. Bom, é vantajoso, né? Vale a pena matar em nome de Deus. Sim, vale a pena. Lembra, sou discutindo Idade Média, hein? Certo? Só na cidade de Béziers, por exemplo, 15 mil homens, mulheres e crianças foram exterminadas. Muitos até mesmo dentro de igrejas. Quando um oficial perguntou a um representante espiritual do Papa Inocente III, o cínico Arnaud Amaury, arcebispo de Narbonne, como ele iria reconhecer um herege dos crentes verdadeiros, a resposta foi: mate todos. Deus reconhecerá os seus. Forte isso, né? Este ainda escreveu orgulhoso Inocente III que nem idade, nem sexo, nem posição social foram poupados. O que me dizem desse trecho? O que me dizem desse trecho? O perigo do fanatismo religioso, hein? O que me dizem desse texto? Por favor, manifestem-se. O que me dizem desse trecho? Certo? Importante observar isso. Assim, ainda assim, os inocentes cátaros e todos os que conviviam na região sofreram abusos indescritíveis. Mesmo assim, entre aspas, como nos primeiros tempos do cristianismo, os cátaros continuavam a pregar as suas ideias pelos campos, nos bosques, em esconderijos e em casas de um ou outro mais corajoso simpatizante e até nas cavernas, numa trágica simetria com as catacumbas frequentadas pelos cristãos primitivos. Sim, o fanatismo é isso, João, é seguir cegamente qualquer coisa. Fundamentalismo geralmente faz referência a fundamentalismo religioso. O que é isso? É você seguir cegamente sem questionar determinada doutrina ou determinado indivíduo, né? Você deve questionar, não significa necessariamente se opor, ser do contra. É perguntar por quê, a quem interessa, qual o objetivo. Matar? Como assim? Matar em nome de Deus? Como assim? Fundamentalismo existe. Fundamentalismo religioso, político, né? Tem gente que mata por causa do time de futebol. Olha que loucura isso, né? Você falar mal do time dele, ele parte para agressão, te mata, né? Te agride, né? Então, toda forma de fundamentalismo deve ser criticada, toda forma de fundamentalismo, certo? É importante observar isso. Esse trecho aqui, eu faço referência a ele, né? Numa trágica simetria com as catacumbas frequentadas pelos cristãos primitivos. Ou seja, o cristão ele reproduz ao outro
aquilo que ele foi vítima pelo Império Romano. Sim, sim, sim. O que a Igreja Católica está tentando fazer aqui, Carolina? Garantir o território. E é importante você perceber, os cátaros seguiam uma linha de interpretação da Bíblia. Né? Uma linha de interpretação da Bíblia. Mas a igreja ela tem uma perspectiva, uma interpretação, né? E essa interpretação dela é a única a ser seguida. E esse movimento dos cátaros, ele não é o único, né? A gente não vai ler o texto todo, certo? Mas vão haver vários movimentos produzidos por religiosos que tinham uma leitura da Bíblia, uma interpretação e discordavam de práticas da igreja daquela Idade Média, certo? E todos eles serão perseguidos. Nós vamos ver mais à frente, por isso que esse texto é importante, que mais à frente nós vamos discutir Lutero, a reforma protestante. O Lutero vai ser o primeiro a ter êxito. Ele não foi o único reformista. Ele vai ser o primeiro que vai ter êxito, que vai dar origem às igrejas protestantes, né? Batista, Maranata, Presbiteriana, etc, etc, etc. Né? E aí a igreja cristã, seja ela católica, seja ela protestante, elas vão se adaptar ao tempo. Porque se elas não se adaptarem ao tempo, se elas não tivessem se adaptado às coisas, elas talvez já tivessem se perdido. Né? Elas vão precisar se adaptar. Mas nesse momento, a igreja vai se fazer valer pela força. Certo? Isso vai ficar claro mais no final do que nós vamos ler aqui. Então, essa chamada aqui eu acho importante. Né? É como se o cristão esquecesse do seu passado. Né? Um dia ele foi jogado aos leões por não seguir, né, a fé dos imperadores, por não reconhecerem nos imperadores romanos figuras divinas. Certo? E uma vez no poder, né, esse cristianismo faz uso da mesma violência, né, perante aqueles que não se enquadram às suas determinações, né, às suas versões. Lembra que isso é uma leitura de época, certo? É como se entendia, né? Esse trecho aqui. Como que eu distingo quem é bom ou não, né? Quem é crente verdadeiro mate todos. Deus vai dizer quem é e quem não é. Certo? Sim, dentro de uma perspectiva católica, a igreja, a única igreja, a igreja de Cristo é a igreja de Pedro. Né? Essa é a perspectiva. Certo? A única igreja oficial é a igreja católica, apostólica romana, a igreja de Pedro. Certo? Essa é a perspectiva. Certo? Vamos seguir. Né? Mas é um texto bem impactante esse, não é? Eu particularmente acho ele bem impactante. Ainda assim, os inocentes cátaros e todos que conviviam na região sofreram abusos indescritíveis. Mesmo assim... a gente leu isso aqui. Tá, desculpa. A Guerra Cruel durou cerca de 40 anos. Quando terminou, isso é importante para a gente perceber. Toda a Europa caiu numa espécie de modorra e barbárie. Modorra é, assim, hipnose, não é? Transe. A igreja se impôs pelo espetáculo desumano que cometeram, como a única legítima representante de Deus, exercendo poder até mesmo em assuntos civis de Estado, e para que se evitasse um ressurgimento das novas ameaças ao domínio da igreja. Foi criada uma das mais cruéis e vergonhosas e desumanas instituições da história, a Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício. Nós vamos voltar a falar dele no século XV, certo? De triste memória e que deu nomes de porte a um Torquemada, é um dos inquisidores mais famosos da história. Oficialmente extinta, a Inquisição, porém, continua com outro nome, Congregação para a Defesa da Fé. Atenta, o Tribunal de Inquisição, a Santa Inquisição, hoje, ela não mata ninguém mais, ela não condena ninguém à morte, certo? Até porque hoje ela tem outro nome. Qual o nome hoje do que um dia foi a Santa Inquisição? Hoje ela se chama Congregação para a Defesa da Fé. Ela não condena ninguém à morte, mas ela excomunga. E quem é cristão católico, não é? Quem é cristão, certo? Entende o peso que é ser excomungado pela igreja, não é? Ser excomungado pela igreja é um dos maiores castigos ou punições que pode acontecer, não é? Dentre as pessoas
contemporâneas, né? Citei o Leonardo Boff. O Leonardo Boff ele é vivo ainda, um senhor, era da igreja, e por se posicionar, né, politicamente, ele foi excomungado, certo? Você jogar no Twitter, você acha o Leonardo Boff lá, um senhorzinho, certo? Você acha lá o Leonardo Boff, ele foi excomungado pela Igreja Católica, ele era um membro da igreja e foi excomungado, certo? É um senhor de alma transcendental, esse cara é fantástico. Recomendo a leitura do Leonardo Boff, certo? Não, ele não é ateu, ele é um homem religioso, certo? Ele é um homem muito religioso, temente a Deus, certo? Mas se opõe a determinados posicionamentos que ele entende não estarem relacionados com o comportamento de um cristão, certo? Então é importante observar isso, né? Ainda existe essa perspectiva de você ser punido, certo? E com todo esse derramamento de sangue, toda essa violência liderada pela igreja, a igreja se estabelece, né? Com força. E essa força da igreja, ela vai ser usada politicamente. Qualquer um que desagrade a igreja ou algum governante, olha que louco isso, algum governante ligado a essa igreja, certo? O governante X se opõe ao governante Y, ou ameaça os interesses do governante Y. Esse governante Y é fechado com a igreja, certo? Alguém acusava o X de ser herege, de cometer um crime contra Deus. E aí a igreja convocava seus seguidores e atropelavam o X. Então o uso político da religião, certo? Ser utilizado a partir de então com mais efetividade. Ainda bem que ninguém faz uso da religião como instrumento político hoje mais, né? Ainda bem que ninguém usa política e religião juntos, né? Ainda bem que Deus não como é que se diz? Apoiador político de ninguém, né? Até, até parece, né? Até parece, né? Todo mundo, todo mundo, certo? Para você ver como são as coisas, né? É muito difícil, né? Deus lá como garoto de propaganda política de A, B, C, D, e as pessoas embarcam, né? Deus acima, ops, né? Você vê como é que a religião é utilizada. Porque a religião mexe com o que é mais sagrado nas pessoas, que é a fé, né? Mexe com o que é a fé das pessoas, né? O que as pessoas mais simples, vamos dizer assim, têm é a fé delas, né? E alguns indivíduos fazem uso, né, dessa fé, manipulam essa fé. O que muitas pessoas têm frente à ausência de tudo, né? Será que eu vou comer amanhã? Será que eu vou ser agredido amanhã? Será que eu trabalho amanhã? Como é que vai ser o meu dia de amanhã? A dureza do dia a dia, certo? Qual é a certeza que essas pessoas buscam? A salvação, né? A salvação. E é legítimo, certo? Que as pessoas se apeguem a essa busca da salvação, certo? O que não é legítimo são indivíduos, certo? que manipulam essas pessoas. É claro aqui que a gente, quando fala desse tipo de comportamento, a gente está mirando os mau caráteres, né? E que tem em qualquer lugar. Para onde você olhar, você vai identificar indivíduos que são mau caráteres. Certo? Mas existem aqueles que são boas pessoas, que trabalham em prol da comunidade. Então, isso é um fato. Né? Existem pessoas que trabalham em prol da comunidade, que acreditam na sua fala, que não misturam, certo, política e religião, a ponto de fazer com que a pessoa se sinta má votando em A ou B. Que é difícil desassociar política e religião. Certo? É difícil desassociar. Né? Se você fala com a comunidade carente, você vai tentar mostrar aqueles indivíduos que de fato têm uma proposta de transformação da vida daquelas pessoas do ponto político, mas sem ameaçar aquela pessoa de ir para o inferno ou não, se votar em A ou B, e aí é picaretagem. Né? Existem pessoas boas dentro da igreja, seja ela qual for, seja qual for a religião, você tem pessoas boas que trabalham em prol da comunidade. Essas pessoas têm que ser respeitadas, né, e apoiadas. O problema é que existe muita gente aí misturada que faz uso indevido da religião, né?
que faz com que uma pessoa, né, agrida a outra, acreditando que é o nome de Deus. Né? Certo? Vide aí, os últimos 10 dias de jornal, de noticiário, nós temos aí pastores, padres envolvidos em crimes de corrupção, roubo, assassinato, né? As diversas vertentes aí religiosas envolvidas em crimes, e pessoas com poder de convencimento de fiéis, né? Com muita gente ao seu entorno. Né? Certo? Então é importante atentar para isso. Sempre questione a quem interessa. Por quê? Compare o que você está lendo. Né? Todo mundo sabe ler e interpretar a palavra. Mas vamos seguir, beleza? Lembra, eu não estou aqui para fazer você se voltar contra a igreja, por favor. Nós estamos lendo um texto de época mostrando como a igreja se mobilizou politicamente para um objetivo. Eu não estou dizendo que está certo, certo? A gente não pode, porque a igreja... Por favor, atenta e vamos entender o texto, certo? Um dos movimentos que mais tinham certas ligações com os cátaros era a Ordem dos Templários, criado na Terra Santa. Lembra dos Templários? Os Templários foram um dos principais instrumentos da igreja, certo? Um dos principais instrumentos utilizados pela igreja. Né? Eram guerreiros, né? Os chamados cruzados. Lembra? Você vê em filme um soldado com uma cruz vermelha no peito, né? Essa Ordem dos Templários virou até filme. E em determinado momento, nós podemos até discutir isso mais à frente, né? Esses templários vão ser vistos como uma ameaça à igreja, e os que eram os braços armados da igreja vão ser acusados de heresia, vejam só, e serão perseguidos por essa igreja. Mas isso é assunto para mais à frente. Talvez, quando a gente discutir a Santa Inquisição, a gente comente um pouquinho sobre a Ordem dos Templários, né, para vocês. Aqui virou muitas das histórias dos Templários, né, foram romanceadas, viraram livros famosos, né? Filmes, certo? Que mexem com a imaginação das pessoas. E que representavam uma associação militar cristã, oficialmente protetora das peregrinações religiosas e responsável pela guarda e câmbio de bens, transporte, né? Mas igualmente aberta ao estudo e discussão de assuntos místicos. Mas essa é outra história. Bom, senhoritas e senhoritos, né? A partir daqui o texto vai fazer referência a outros movimentos heréticos, né? Ele vai falar dos valdenses, né? Ligados a Pedro Valdo, certo? Que era um comerciante banqueiro bem-sucedido, que uma vez conhece a palavra de Deus, né? Conhece a palavra de Deus, né? De Cristo, converte-se ao cristianismo e passa a defender a ideia de que vocês defendiam, as pessoas, né, deveriam abrir mão de sua riqueza e viver uma prática próxima da vida de Cristo, né? Próxima da vida de Cristo, certo? E ele vai ser perseguido por isso, né? Como assim eu tenho que ser pobre? Como assim eu tenho que abrir mão dos meus bens em detrimento dos pobres? Como assim? Certo? E ele vai ser perseguido por ele, e todos aqueles que o seguem vão ser perseguidos por isso. Certo? Aqui, ó. A influência de Pedro sobre aquelas igrejas foi grande, especialmente com respeito à responsabilidade de evangelizar. Até então, elas estavam contentes de ficar apenas na região deles, mas receberam um grande impulso para a evangelização quando Pedro Valdo e seus companheiros compartilharam com elas uma nova visão de outros lugares necessitados da palavra da cruz. Ou seja, em termos de doutrina prática, seguiam a simplicidade de criar ser o novo padrão do Novo Testamento. Pedro Valdo vai defender uma postura diferente daquela pregada pela igreja, relacionada ao cristão. Como um cristão deveria se comportar. É uma interpretação bíblica. Certo? Está aqui, ó, a pregação do Pedro Valdo. Cada igreja local era governada por anciãos. Bom, se cada igreja local vai ter o seu regente, né, você elimina a necessidade da figura do Papa. O batismo de crianças de colo era rejeitado e somente os crentes verdadeiros podiam ser batizados. Né? Até porque você, enquanto criança, você não tem direito de escolher se quer ser batizado ou não. Quem escolhe é o pai. Ou os pais.
né? Concorda? Quem escolhe se você vai ser batizado ou não são os pais, né? Você só é, né? Ou não? Ah, sim, meu pai me batizou porque entende que é o melhor para mim. Essa é uma outra discussão. A discussão aqui é você não escolhe, né? Em questão de disciplina, o reconhecimento de anciãos, etc. Toda a igreja participava juntamente com os anciãos. É lógico que esse ponto de vista seria certo somente se o assunto de disciplina fossem tratados primeiramente pelos anciãos, para que fosse dada orientação bíblica e fosse eliminada a possibilidade de serem decisões tomadas com base em falsas acusações. Ou seja, o combate a delações sem sentido, né? Ninguém seria punido sem comprovação da. Na celebração da ceia do Senhor, o pão era compartilhado por todos, tanto quanto o vinho, ao contrário da prática adotada pela Igreja Católica na época do texto. Além dos anciãos, nas igrejas locais existia um grupo de irmãos que eles chamavam de apóstolos, equivalente a obreiros nos dias de hoje. Esses irmãos viajavam de igreja em igreja trabalhando no ensino da palavra. Viviam uma vida de pobreza voluntária por causa do evangelho. É a ideia que vai ser discutida dentro dos próprios monastérios. Se alguém já assistiu o filme que eu sugeri no slide, né, O Nome da Rosa, você vai ter essas discussões entre representantes de monastérios. A Ordem de Cluny, por exemplo, defendia a ideia de que a casa de Deus tinha que ser, a casa, no caso a igreja, tinha que ser rica, poderosa, ostentosa, a ponto do indivíduo, quando entrasse na igreja, sentisse o poder de Deus frente àquela grandiosidade, certo? Então você entra, você já abaixa a cabeça, porque você ia perceber a sua insignificância perante a Deus. Existem outras ordens, como a franciscana, por exemplo, que defende que a vida do cristão deve ser simples. A casa de Deus deveria ser simples, a igreja deveria ser simples, porque a família de Jesus era uma família simples e humilde, certo? Então essas discussões existem dentro da própria Igreja Católica, certo? Importante observar isso. E os seguidores de Pedro Valdo defendiam isso, não é? A pobreza, certo? Pobreza. Era dada ênfase à leitura diária da Bíblia e ao culto familiar. Para a Igreja Católica, para a época, somente os membros da Igreja Católica tinham a capacidade de ler e interpretar a Bíblia. Mas ninguém, certo? O que claramente é oposto à decisão do Pedro Valdo, certo? Conferências eram promovidas com frequência para o ensino da palavra e o estímulo da comunhão entre os irmãos. O que se percebe é que muitas pessoas leem a Bíblia, mas têm medo de questionar, de fazer perguntas para a Bíblia, né? E nem tudo está explicado ali. Né? Tem muita coisa que a gente aceita, até porque não tem como explicar tudo ali. Certo? Significativo é o depoimento de Raizeiro Sacconi. Ele foi por 17 anos um dos mais ativos pregadores dos cátaros ou valdenses. Mais tarde uniu-se à ordem dominicana, apostato da fé, certo? Tornou-se um acérrimo inimigo dos valdenses e por isso o Papa fê-lo inquisidor na Lombardia. Ou seja, ele pertencia ao grupo, entrou para a Igreja Católica e como ele conhecia o grupo, ele se tornou inquisidor, perseguidor, né? Por muitos anos até sua morte, acusou e mandou matar seus ex-irmãos anabatistas. Certo? Anabatistas no sentido de que eles defendiam o direito de ser batizados quando quisessem. Foi um Judas. Sua opinião sobre a origem dos valdenses é como se segue. Em todas as seitas não há mais perniciosa igreja, católica, é claro, do que os valdenses, por 3 razões. Aí é um ex-valdense falando dos valdenses, está claro isso. Primeiro porque é a mais antiga, pois alguns dizem que data do tempo de Silvestre, 325 a.C. Eita, isso é muito velho, hein? Silvestre foi o Papa que, junto com Constantino, outros tempos apóstolos, né? Ignore isso aqui. Outros ao tempo dos apóstolos. Segunda, é a mais largamente espalhada, porque dificilmente haverá um país onde não existem. Primeiro, porque ela está bem disseminada. Terceira, porque se outras seitas horrorizam os que a ouvem, os valdenses, pelo contrário, possuem uma grande aparência de piedade. Talvez pela
pelo voto de pobreza, não é? Como matéria de fato, eles levam vidas irrepreensíveis perante os homens e no que respeita à sua fé, aos artigos do seu credo, são ortodoxos. O que é ser ortodoxo? É negar a mudança. O cara ortodoxo, ele é conservador. Certo? Ser conservador. Sua única falta é que blasfemam contra a igreja e o seu credo. Como é que eles blasfemam? Eles defendem uma postura de crente, no sentido de crer em Deus, diferente, certo? Ou com interpretações diferentes da oficial da Igreja Católica, certo? Portanto, se alguém quer saber a origem dos valdenses, saiba que, apesar de receberem esse apelido somente a partir de 1100, já eram conhecidos como albigenses, paulicianos, donatistas, novacianos ou montanistas. Ele resume todas as heresias a um grupo só, percebe? Tinham de diferente apenas os apelidos, mas eram todos de uma mesma comunhão. Também todos, sem exceção, foram chamados de anabatistas. O fato de aparecer paralelamente no mesmo período albigenses e valdenses não quer dizer que os valdenses não sejam uma continuação dos albigenses. Quer dizer que durante um período de mais ou menos meia década, enquanto o albigenses caía em desuso, crescia o nome valdenses. E por aí segue. Certo? Está claro para vocês como que a igreja se posicionava a todo e qualquer indivíduo, certo? Que se voltasse contra a sua forma de enxergar e interpretar o mundo? Isso está claro para vocês? Certo? Observa que nós citamos aqui perseguições da igreja a grupos que interpretavam a Bíblia cristã. Certo? Porque ela vai perseguir aqueles que não são cristãos também. Concomitante à perseguição a esses indivíduos, né? Sejam eles albigenses, sejam eles valdenses, sejam eles quem quer que seja, certo? Nós estamos perseguindo aí judeus, certo? Você vai ler em textos a ideia de cristão novo. O que é o cristão novo? É o cara que vive numa região específica, sim, ele é judeu, ele tem a vida dele, certo? Mas ele está numa Europa ocidental cristã. Ele vai ser colocada a ele, por exemplo, a opção de se tornar um cristão, daí um cristão novo, certo? Para se tornar um cristão, ele tem que negar a religião antiga. Ou seja, ele vai deixar de ser judeu para se tornar cristão. Ou ele escolhe isso, ou ele vai ser expulso da região, sem nada. Certo? Então você vai ter essa ideia. Quem é o cristão novo? É quem tinha uma religião, geralmente o cristianismo, o judaísmo, vai ser obrigado a aderir ao cristianismo para permanecer naquela área. Certo? Isso vai acontecer na Europa. Esse termo cristão novo vai ser muito comum em textos medievais. Certo? Nós estamos combatendo o Islã. Certo? Nós estamos combatendo o Islã. Certo? É uma outra religião. O Islã está aqui na porta, na Península Ibérica. Certo? O Islã, olha que beleza. Presta atenção. O Islã conquistou o norte da África. Certo? Quando a gente discutir, é importante entender isso. Quando a gente discutir expansão marítima, descoberta do Brasil, colonização do Brasil, escravidão no Brasil, muitos escravos que virão para o Brasil, certo? Serão muçulmanos. Escravos no Brasil, muçulmanos, os chamados malês. Certo? A igreja vai legitimar a escravidão africana, partindo do princípio que eles já conheciam a palavra e a negaram em prol de suas crenças pagãs. E aí é a igreja que vai dizer, que o candomblé, macumba, né, tudo que faz referência à religião afro é coisa do capeta. Satanás, tinhoso, pé preto, coisa ruim. A igreja que imputa essa denominação às igrejas afro, com o objetivo de afastar as pessoas desse tipo de comportamento religioso ligado às práticas africanas. Então a igreja rotula
as religiões afro de demoníacas, né? E essa peste, essa mancha está presa até hoje, né? As pessoas olham para a religião afro, oh, coisa do capeta. Quem disse isso? A igreja, certo? Nos fins da Idade Média e início da Idade Moderna, certo? É importante atentar para esses detalhes, para essas construções, vê? Então a igreja aí vai se construindo, demonizando, certo? Apontando dedos e legitimando violências a todos aqueles que não compactuam com a sua verdade, com o seu entendimento de mundo. É relevante para nós percebermos isso, certo? Tá claro, senhoritas e senhoritos? Beleza? Sugiro aos senhores que quem não leu, termine de ler o textinho, está aqui, né? Vai citar outros grupos, outras heresias. Tem umas questõezinhas aqui de reforço para vocês resolverem, certo? Na próxima aula a gente lê outro texto, certo? E lendo esse terceiro texto a gente encerra. E vamos pôr em crise esse mundo medieval. Beleza? Tá bom? Leiam os textos, mandem os resumos. A gente vai ler mais um para a gente iniciar a crise desse mundo medieval. Na crise nós vamos discutir surgimento das cidades, fortalecimento da burguesia, renascimento cultural e científico, reforma protestante, centralização do poder. Abraços.